Muito bem, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Dessa vez vou falar de uma banda muito querida por todos os fãs de rock, o AC/DC, banda australiana formada em 1973 pelos irmãos Malcolm e Angus Young, ambos provenientes da Escócia. De certa forma, apesar de falar de uma banda australiana, eu continuo no universo, da música inglesa ou britânica, porque de fato foram as bandas inglesas aquelas que talvez eu tenha mais escutado ao longo da minha vida. E nesta série, como vocês sabem, eu estou falando das minhas bandas prediletas e apresentando aqueles discos que eu mais escutei na vida e das bandas preferidas, daquelas que eu colecionei os discos. E hoje então vou falar do AC/DC, banda que tem 17 discos lançados. Eu vou falar, como vocês verão, apenas de 16, já que os dois primeiros, o High Voltage de 1975 e o TNT, foram lançados apenas no mercado australiano, sendo primeiro lançamento internacional o disco High Voltage numa versão que contém músicas desses dois primeiros discos australianos. Então vou falar dos 16 álbuns de estúdio do AC/DC. Vamos então começar mais esse capítulo. Antes disso, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, deem like nesse vídeo, compartilhem, para a gente ter aí um grande público nesse debate sobre o rock and roll, ok? Bem, vamos começar então, porque it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Bem, vou falar então do AC/DC, essa banda tão querida, Durante algum tempo eu tive, boa parte da discografia do AC/DC no formato vinil, mas ao longo dos anos eu acabei perdendo alguns discos, inclusive o Back in Black. Eu não tenho mais, não sei o que aconteceu com ele, não lembro de ter vendido ou emprestado, mas ele sumiu da minha coleção. Felizmente, em meados dos anos 2000, foi lançada uma coleção de CDs do AC/DC neste formato aqui, Digipack, E eu fui adquirindo boa parte deles, ao longo dos anos. E aí eu consegui finalmente completar essa coleção há algum tempo atrás. Desses álbuns do AC/DC, eu não vou falar do Who Made Who, que é o álbum que vocês estão escutando aqui, e nem desse, porque na verdade Who Made Who, lançado em 1986 como trilha sonora de um filme do Stephen King, ele contém essa faixa Who Made Who, que vocês escutaram, e algumas outras faixas antigas já conhecidas, como vocês vão ouvir aí na sequência. You Shook Me All Night Long, Hell's Bells, também algumas músicas do álbum anterior, que era o Fly on the Wall, e algumas músicas inéditas, Bem, também não vou falar do lançamento ou relançamento desse disco aqui em 1984, chamado 74 Jailbreak, que foi um lançamento de aniversário de 10 anos da banda, e que contém, além desse single Jailbreak, algumas músicas que não foram lançadas no primeiro High Voltage internacional, músicas que estavam nos primeiros discos do AC/DC, que foram lançados apenas na Austrália. Também, é claro, não vou falar dos discos ao vivo, como o If You Wanna Blood, You Got It, que traz alguns dos shows e músicas ao vivo da época do Bon Scott, nos anos 70, e esse AC/DC Live de 1992, da turnê do Thunderstruck. Muito bem. Também não vou falar, é claro, dos lançamentos ao vivo mais recentes, como esse Nobu, o show da época do Ball Breaker, e o Live at River Plate, um show da época do Black Ice, na turnê do Black Ice em 2009. Aliás, eles vieram ao Brasil, nessa turnê, e também no Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio em 85, e também em 95 na turnê
do Ball Breaker. Mas infelizmente eu não consegui ir em nenhum desses shows e o AC/DC é infelizmente uma das poucas bandas que eu não cheguei a ver ao vivo, né? Ainda tenho esse sonho, né? Quem sabe eu realizo esse sonho, já que eles estão na ativa, né? E lançaram, para surpresa geral e minha em particular, esse ótimo disco Power Up ano passado, né? Então quem sabe eu consiga, e todos nós ainda, vermos o AC/DC ao vivo, ok? Bem, então eu vou mostrar para vocês a minha lista de melhores discos do AC/DC, começando, como sempre, pelos que eu escuto ou gosto menos, e chegando finalmente àquele que eu gosto mais, aquele que é o meu predileto. Lembrando que essas listas, né, que eu apresento para vocês, é apenas uma maneira de falar dessas bandas que eu gosto tanto, que eu escuto tanto, que eu coleciono os discos, sem querer de forma alguma decretar o que é certo e errado sobre elas, ok? Bem, eu vou começar, né, em 16º lugar na minha lista com Rock or Bust, né, lançado em 2014, que é um ótimo disco, né? Não há nenhum disco do AC/DC, na minha opinião, que seja ruim. Todos são excelentes. É claro que para muita gente que não acompanha tanto ou não é tão fã, todos os discos soam meio parecidos. Não é uma banda que traz tantas inovações e, em geral, um disco é sempre muito parecido com o outro. Mas, em minha opinião, é isso também o que faz a banda tão característica, tão própria e tão especial. Então, Rock or Bust, né, o disco de 2014, que já não tinha o Malcolm Young, né? Ele já tinha sido substituído pelo sobrinho Steve Young, mas é um disco, né, muito bom, né, que contém faixas bem legais, como a faixa título, Dogs of War, Hard Times, Got Some Rock and Roll Thunder e outros, né? É um bom disco, um disco muito agradável de escutar, mas evidentemente não é dos melhores. Eu coloco o último disco, o Power Up, acima do Rock or Bust, que é o anterior. Claro que eu não vou colocá-lo como um dos melhores da carreira do AC/DC, mas é um disco muito bom e que me surpreendeu bastante. Eu gostei muito desse disco, né? Várias canções aqui que eu poderia destacar, né? Novamente, né, para quem gosta, você coloca e vai escutando e é muito agradável. Eu gostei das primeiras faixas Realize, Rejection e Shot in the Dark, e das últimas Money Shot e Cold Red, né? Eu gosto também muito dessa malícia do AC/DC, né? Uma sutileza nas letras, que é uma atitude bem rock and roll que eu particularmente prezo bastante. Bem, em 14º lugar vou colocar Stiff Upper Lip, do ano 2000, que é um disco bom, mas que é um disco que eu não escuto tanto, porque esse disco ele não foi lançado ou relançado nessa coleção em Digipack. E aí por conta disso, né, eu demorei muito para comprar, porque ele é um pouco mais caro, né, eu tive que comprá-lo importado. Então é um disco que eu escuto menos, né, muitos críticos acham um disco excelente. Eu não tenho tanta familiaridade com ele, não é dos meus prediletos, embora reconheça também que é muito bom. Ball Breaker é o próximo da lista, lançado em 1995, um disco bom, pesado, produzido por Rick Rubin, né? Um importante produtor do rock, do heavy metal. Por isso também o disco soa bastante pesado, né? Talvez para enfrentar toda, né, aquilo que se produzia na época, nos anos 90. Já começa, né, com uma paulada chamada Hard as a Rock, né, a primeira faixa. Tem o single Hail Caesar, né? E a faixa título Ball Breaker, que também é muito boa. Mas eu coloco aí o Ball Breaker em 13º lugar. Em 12º lugar eu vou de Fly on the Wall, de 1985. Novamente um disco muito bom, mas um disco que não chama tão atenção, né? A gente escuta e ele não nos captura tanto quanto outros mais clássicos que virão pela frente aqui na minha lista. Mas ele contém músicas muito boas, né? Como
Sink the Pink, que é justamente essa que está tocando, né? Que está presente na coletânea Homemade U. Tem Back in Business também é muito boa. E Shake Your Foundations. Shake Your Foundations, né? A segunda música. Muito bem. Na sequência eu vou de Flick of the Switch, de 1983, né? O disco anterior, né? Essa capinha branca, né? A luz está estourando um pouco, né? Mas talvez se eu mostrar o vinil aqui fique mais... Esse aqui. É um disco que não é muito querido pelos fãs, né? Dificilmente aparece na lista dos melhores, mas é um disco que eu gosto, pesado, né? As primeiras faixas, Rising Power e This House on Fire, muito boas. Gosto também de Badland in Belgium, né? É um disco que eu gosto muito, né? No fundo, não é tão diferente do Fly on the Wall. É difícil, assim, se você me perguntar daqui a um mês, talvez eu mude de opinião em relação a qual seja o melhor, mas por enquanto vai nesta ordem. Flick of the Switch, 11º lugar. Abrindo os 10 melhores, Black Ice de 2008, né? Um disco muito bom mesmo, né? Rock and Roll Train, né? Quem acompanhou os shows dessa época, né? Aquele trem, aquela música de abertura, Big Jack, War Machine, She Likes Rock and Roll, Rock and Roll Dream, enfim, rock básico, ótimo, que só o AC/DC sabe fazer. Nono lugar, Razor's Edge, né? Que na verdade eu falei Thunderstruck no início, mas o nome do disco é Razor's Edge, né? Do qual surgiu, né? Da turnê desse disco, o AC/DC Live de 92. Um disco que de certa forma colocou o AC/DC novamente em evidência depois de uma sequência de discos que não venderam tanto quanto Back in Black, né? E que contém, né, justamente Thunderstruck, que é um grande hit, assim como Money Talks, né? Então, um disco, né, bem bacana aí, um dos melhores dos anos 90. Bem, agora, em 8º lugar, um disco que geralmente, né, o pessoal que faz ranking dos discos do AC/DC coloca lá embaixo, mas eu gosto muito, que é o Blow Up Your Video. Eu gosto muito desse disco porque ele foi um dos primeiros que eu comprei, certamente o primeiro disco em vinil do AC/DC que eu tive, né? E eu gosto muito de todas as faixas, especialmente Hit Seeker, Kissing Dynamite, uma música que eu gosto muito, um riff bem bacana, Nick of Time, Something for Nothing. Eu gosto muito desse disco, um disco bem rock and roll, não é tão pesado, não acho ele pop, acho um rock and roll básico muito bom, né? E That's the Way I Wanna Rock and Roll. E For Those About to Rock, We Salute You, é o 7º da lista, né? O disco de 1981, o célebre disco do Canhão. É um disco muito bom, não tão bom, é claro, quanto Back in Black, mas muito bom, né? Tem, além da faixa título Inject the Venom, que eu gosto bastante, Evil Walks, Spellbound, né? Ótimo disco do AC/DC. Mas os melhores, de fato, são os discos da era Bon Scott, né? Bon Scott, que foi o vocalista da banda do início, não o início, ele não foi o primeiro vocalista, mas foi vocalista dos primeiros discos, até a sua morte trágica em 1980, né? Sendo substituído depois pelo vocalista, né? O célebre Brian Johnson, né? Que vai estrear no Back in Black. Mas, enfim, dos discos dos anos 70, eu vou começar com Power Age de 1978, né? Disco clássico. Tem Rock and Roll the Nation, Riff Raff, Sin City, né? Ótimo disco do AC/DC. E eu gosto muito desse aqui, né? Dirt Deeds Done Dirt Cheap. É um disco, como o próprio título sugere, dirt, sujo, né? Malicioso, né? Eu gosto muito, né? Problem Child, Big Balls, Ride On, né? Que é justamente essa música que vocês estão escutando, Squealer,
Ótimo disco do AC/DC, classicão. Na sequência, Let There Be Rock, né? Aqui ele aparece na minha lista em quarto lugar, né? Em quarto lugar, ali quase disputando, né? O cabeça a cabeça com o Dirty Deeds. Vai aparecer em quarto lugar, Let There Be Rock. Contém vários clássicos, né? Como Roll a Lotta Rose, Hell Ain't a Bad Place to Be, Bad Boy Boogie, enfim, ótimo disco do AC/DC. Agora os 3 melhores da minha modesta e humilde opinião. Em terceiro lugar, o primeiro, né, clássico High Voltage, né, do início ao fim, né, clássicos absolutos do rock and roll, e que a banda tá sempre tocando, né, ao vivo, porque são os clássicos definitivos, né, como It's a Long Way to the Top, The Jack, Live Wire, TNT, She's Got Ballsy, a faixa título, né. Segundo na posição, esse disco aqui, né, High Voltage, né, o melhor disco da fase Bon Scott. Highway to the Hell, Highway to the Hell, to Hell, Girls Got Rhythm, Walk All Over You, Touch Too Much, Beating Around the Bush, Shut Down in Flames, Get It Hot, If You Wanna Blood, You've Got It, Love Hungry Man e Night Prowler. Os clássicos desse disco. Mas o melhor, como surpreende ninguém, é Back in Black, em minha humilde opinião. Um dos discos mais vendidos da história da música, da música pop, do rock and roll, né? Talvez o disco mais pesado, mais vendido na história, né? Tá ali, né? Junto com Dark Side of the Moon e o Black Album do Metallica, os discos mais vendidos assim do rock pesado, né? E clássico do início ao fim, né? Começa com Hells Bells, né? Uma faixa que eu lembro, né? Aqui contando uma curiosidade. Eu lembro que eu conheci Hells Bells a partir de um santinho distribuído por alguma igreja evangélica, né? Que distribuía santinhos na casa das pessoas, ia lá bater em porta e mostrando como o rock era perigoso, como o rock era subversivo e demoníaco, e colocava justamente como exemplo a letra de Hells Bells, né? E isso, é claro, me fez ir atrás dessa música e dessa banda, e desde então eu fui realmente convertido ao rock, que de fato é uma coisa do diabo de boa. E Hells Bells é a trilha sonora do rock and roll diabólico. Mas o álbum continua com Shoot to Thrill, What Do You Do for Money, Honey? Giving the Dog a Bone, Let Me Put My Love Into You, Back in Black, You Shook Me All Night Long, Have a Drink on Me, Shake a Leg e, por fim, Rock and Roll I Not Noise Pollution. Clássico, né, melhor disco do AC/DC. Portanto, minha lista tem, em primeiro lugar, Back in Black, em segundo, Highway to Hell, terceiro, High Voltage, quarto, Let There Be Rock, quinto, Dirty Deeds, Donny Dirt Cheap, sexto, Power Age, sétimo, For Those About to Rock, oitavo, Blow Up Your Video, nono, Razor's Edge, décimo, Black Ice, 11º, Flick of the Switch, esse álbum branco, 12º, Fly on the Wall, 13º, Ball Breaker, 14º, Stiff Upper Lip, 15º, Power Up e 16º, Rock Your Burst. Ok? Então
foi essa a minha lista dos melhores do AC/DC, né? Cuja coleção de discos eu mostrei para vocês, né? E eu encerro então esse episódio da série Dark Side of the Flame com os sinos do inferno, Hell's Bells. E espero vocês na próxima etapa desta série. E vamos também falar de uma banda demoníaca, a banda mais pesada dos anos 70, o Judas Priest. Aguardem, ainda essa semana, um novo episódio desta série. Até mais.